Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Nós vamos falar hoje a respeito dos pastores de Belém. A palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa é a palavra de hoje. Os pastores de Belém. Ali estavam os pastores reunidos em uma vigília noturna. Nas madrugadas, cada um cuidando do seu rebanho. Os pastores de Belém. Cada um com o seu rebanho, apacentando suas ovelhas. E nós bem sabemos que no livro de Isaías está escrito sobre a promessa do que haveria de vir, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. No livro de Isaías já falava a respeito da vinda do Filho de Deus. Diz que a virgem dará uma luz a um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E todos naquele momento não sabiam que naquela noite, naquela vigília noturna, nas madrugadas, algo muito importante viria a acontecer naquela noite. E se encontravam todos os pastores de Belém reunidos, tomando conta dos seus rebanhos.
na expectativa um dia. Estava todo o planeta Terra esperando que se cumprisse a profecia que se encontrava no livro de Isaías. A vinda do Messias, o Cristo. Já eram horas tardes da noite, madrugada, e os pastores não sabiam que estava para vir naquela certa hora da madrugada. Estavam ali todos os pastores de Belém reunidos. Algo esplêndido, algo celestial, divino, estava para acontecer. E eles não sabiam. Quando de repente houve um grande clarão no céu. Quando de repente um grande resplendor de luz no meio da escuridão da noite, no meio do silêncio da noite, um grande anjo celestial aparece agora no meio do céu, e com grande alegria ele anuncia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque nasceu o Filho de Deus, porque é chegado agora na terra o Cristo, o Messias, o Filho de Deus nasceu da Virgem Maria, filha de Deus. Se cumpriu a profecia, e é chegado o menino Jesus. Anjos cantavam naquele momento, festa no céu, alegria no céu, e anjos bradavam o céu de um lado para o outro. Um coral de louvor cantava no céu naquele momento: é chegado o reino de Deus, pois o Messias já se encontra na terra, está no manjedouro, enrolado com lençóis, o Filho de Deus Altíssimo, chamado Jesus Cristo, acaba de nascer, o Filho de Deus. E houve grande festa entre os pastores naquele momento, porque acabara de nascer o Filho de Deus Altíssimo, Jesus Nazareno, o menino Jesus. De festa, é dias de alegria,
é motivo de festas, de alegria, pois é chegado o menino Jesus, pois é chegado Jesus Cristo Salvador. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, o Filho do Deus Altíssimo, aquele agora que cresceu, que está homem, Filho de Deus, que é Jesus, que hoje se encontra no meio de nós, salvando toda a humanidade. O Filho de Deus Altíssimo, Jesus homem, o Filho de Deus está aí do seu lado. Hoje é motivo de alegria na terra, não somente no dia 24, não somente alguns dias, mas todos os dias é motivo de agradarmos a Deus, porque todo dia haverá festa no reino de Deus por um pecador que se arrepende. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas, o Filho de Deus está na terra. Aleluia, te adoramos nesta noite, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos, Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. Quando estavam ali os pastores de Belém reunidos, e é chegado a grande notícia: anjos celestiais cortavam o céu de um lado para outro, anjos de luz, e o céu estava em festa, porque era a salvação dos pecadores. O grande e esperado Filho de Deus, que estava escrito: é cumprido a palavra, e é cumprida a profecia da Bíblia Sagrada, que Ele virá. E naquele dia foi-se cumprido o grande e inesperado Filho de Deus. Todos esperavam o Messias. Os pastores se alegravam naquele momento, e se alegravam na presença de Deus, e gritavam glória a Deus nas alturas, Hosana, e gritavam a Deus a felicidade, a glória na terra. E hoje sabemos que Ele já se encontra no meio de nós. Nós sabemos que Ele está vivo, que Ele está no meio de nós. É dias de alegria todos os dias, não somente um dia, mas Ele está salvando pessoas todos os dias. Todos os dias Jesus está vivo. Todos os dias Jesus vem salvando a sua humanidade. Ele veio para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. E se cumpriu a palavra. Jesus Nazareno veio à terra e passou uma grande luta. Não tinha lugar na hospedagem, e Maria deu a luz no celeiro. O Filho de Deus não teve tanto conforto. O Filho de Deus passou prova, passou lutas. Tudo isso por você. Tudo isso pela sua pessoa. Jesus Nazareno, aquele que foi anunciado
que os anjos bradavam no céu, e com glória, com júbilos, com louvor, anunciavam que o Filho de Deus já está na terra. E naquele dia fora nascido o menino Jesus. Como está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13: e no mesmo instante apareceu um anjo, uma grande multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque nasceu agora o Filho de Deus. Esse nascimento, tudo o que eu quero te falar a respeito dele agora, tudo o que eu quero conversar com você é a respeito deste nascimento. Um nascimento com sofrimento, um nascimento com perseguição, um nascimento com lutas, um nascimento com dificuldades. Foi tão lindo a alegria dos anjos, confirmando os homens aos pastores de Belém, que estavam ali de madrugada, tomando conta dos seus rebanhos pelas altas horas da madrugada, quando os anjos apareceram no céu, gritando que era motivo de alegria, porque bem-vindo é o Filho de Deus à terra, paz na terra. Os anjos anunciavam que haveria agora paz na terra. É sobre essa paz que eu quero te falar. Jesus não veio te trazer um nascimento de mortandade, de briga, de prostituição, de bebida, de contenda. Jesus veio te trazer um nascimento de amor, de justiça. A vinda do menino Jesus significa santidade. A vinda do menino Jesus significa paz na terra, amor, união, misericórdia, santidade. Haverá festa no reino de Deus por um pecador que se arrepende. Os pastores pulavam e se alegravam. Foi uma coisa mais linda. Os anjos no céu cortando de um lado para o outro. E voavam os anjos de um lado para o outro. De uma ponta na outra o céu iluminava e brilhava. E um grande exército celestial cantava louvores ao Senhor. Paz na terra, porque é chegado o Filho de Deus. Jesus veio te trazer a paz. Jesus veio te trazer o amor. Jesus veio te trazer a união. Jesus, o Filho de Deus,
Ele andou sobre essa terra, curando paralíticos, coxos, mudos, deficientes, surdos, leprosos eram curados por ele. Até que um certo dia, pegaram esse lindo menino, que se tornou homem, filho do Deus Altíssimo, e colocaram ele em uma enorme cruz. Em uma enorme cruz. E aquele dia de alegria era tão lindo. Os anjos celestiais anunciavam para os pastores de Belém: paz na terra. Até chegada ao dia da sua crucificação, que se tornou em trevas absoluta, homens maus e ruins colocaram o Filho de Deus numa enorme cruz e enfiaram pregos em tuas mãos e nos seus pés e prenderam ao madeireiro. Ele veio para o que era seu, e os seus não conheceram. O dia de alegria, um dia de festa, de festividades, de alegria, motivo de salvação. E um certo dia se tornou o dia mais marcante dessa terra, se tornou o dia mais triste dessa terra. Ainda que nós sabemos que para isso ele veio ao mundo, mas para que tu saibas que no meio de ovelhas existem lobos, no meio de pessoas boas existem pessoas ruins. É onde eu quero chegar nessa palavra de hoje. Você também pode estar passando perseguição. Você também pode estar passando luta. Você também pode estar constrangido com alguma coisa. Não foi diferente com aquele que Deus não fez em oculto, mas mostrou para os pastores de Belém a confirmação da vinda do Filho de Deus. Muitos sabiam que estavam tocando na menina dos olhos de Deus, assim como estão tocando em você, e não sabe que estão tocando na menina dos olhos de Deus. Estão duvidando da sua pessoa, estão fazendo pouco caso da sua pessoa, estão te irritando sem causa. Os anjos anunciavam a vinda dele. Os anjos cantavam louvores no céu. Os anjos brilhavam no céu, de um lado para outro. Os pássaros cantavam. Era motivo de alegria. Haveria festa na terra naquele momento. Um grande motivo de alegria.
E na sua crucificação, uma grande tristeza, choros, lágrimas e ranger de dente. E tudo isso ele passou para se cumprir uma profecia. A virgem daria a luz a um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E até hoje ele está salvando o povo dos pecados. Então todos os dias é motivo de festa, motivo de alegria, motivo de sermos humildes, motivo de amarmos uns aos outros. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne. Significa o próprio Deus pregando a sua palavra. O Verbo é a palavra de Deus, e se fez carne. O próprio Senhor Jesus pregando a sua palavra em carne e osso, palavras vivas do Filho do Deus vivo, a própria palavra saindo da boca do Filho de Deus. O Verbo é a palavra, e se fez carne. Ele veio nascido da Virgem Maria, em carne e osso, para pregar o próprio evangelho do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso houve festa no céu. Por causa do evangelho será pregado pelo próprio Deus. E ele veio para o que é seu, e os seus não conheceram. Mas hoje eu te convido para abrir os seus olhos e reconhecer Jesus Cristo. Hoje eu te chamo para reconhecê-lo, não mais como o menino Jesus, mas como Jesus homem. Porque o menino não carregaria aquela cruz por você. O menino não aguentaria levar aquelas chicotadas nas costas. O menino não conseguiria ser esbofeteado, espancado, surrado e crucificado, coroas de espinho na cabeça. O menino não aguentaria, não suportaria tanta dor por você. Mas hoje eu te convido para aceitar Jesus homem, Filho do Deus vivo, já crescido, ressuscitado, com as mãos furadas. O Jesus que derramou o sangue na cruz do Calvário. Eu te convido para aceitar o Jesus que derramou o sangue com as suas pegadas. O Jesus que eu te convido hoje para aceitá-lo. O Jesus que recebeu uma coroa de espinho na cabeça. O Jesus que sentiu dor por você. Eu te convido para aceitar hoje.
o que disse: nos dias de hoje, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi um dia de alegria, foi um dia bonito, foi uma noite que se tornou um grande clarão. Foi a noite em que anjos celestiais, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 13, e no mesmo instante apareceu uma grande multidão, um anjo com exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E no dia da sua crucificação, virou tudo ao contrário. No dia que ele estava carregando a cruz, houve trevas na terra, pois estava machucando o Filho de Deus. Estavam machucando aquele que veio para os seus, e os seus não conheceram. Estavam desprezando o Filho de Deus. Estavam machucando o Filho de Deus. E por isso, Deus há de trazer toda a justiça na terra, cobrar de todos os malfeitores que não receberam seu Filho como Filho de Deus. Dói-me lá no fundo da minha alma em saber que Ele veio para nos ensinar o caminho, e os seus naqueles dias não receberam e bateram nele e chicotearam ele e machucaram ele. Aquele que veio para trazer a paz na terra e se encontrava agora sofrendo, escarnecido, crucificado, esbofeteado, surrado, mas ressuscitado no terceiro dia. Graças a Deus, que o nosso Deus é a ressurreição e a vida. Porque senão nós tínhamos perdido a grande oportunidade de herdarmos uma vida eterna, por causa da dureza dos vossos corações. Ainda que mataram o Filho de Deus, Deus o trouxe ele de volta, e ele está aqui, bem aí ao seu lado, vivo,
ressuscitado. E o diabo não parou a sua obra. E ele continua curando os enfermos. Ele continua curando os enfermos, paralíticos, mudos, surdos, usando os homens na terra. Isso prova que ele ainda ama os homens da terra. Isso prova que ele ainda te ama. Isso prova que ele não se esqueceu de você. Isso significa que ele salvou aqueles daquela época que ele veio à terra, que esteve no meio de nós, para salvar aqueles que o viram, e muitos ainda não creram. E significa que ele ressuscitou do meio dos mortos para salvar você nos dias de hoje. Por isso que nós pregamos e vivemos Jesus Nazareno vivo, o que subiu numa nuvem e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E não seria justo a condenação para os que não aceitaram o Filho de Deus? Não seria justo a condenação para os que bateram nele? Não seria justo a condenação para os que chicotearam o Messias? Para os que colocaram coroa de espinho na cabeça daquele que os anjos anunciaram aos profetas de Belém, que esperavam a vinda do Messias, e os anjos cantavam louvores no céu. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13, e no mesmo instante apareceu um anjo com um grande exército celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, pois estavam acabando de crucificar aquele que veio trazer a paz. Fazei o bem e aborrecei o mal. Você já esteve analisando que pode ser por isso que você também está sendo perseguido? Porque Jesus falou: se vós fosse do mundo, eles te amariam. Mas como vós não sois do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Por isso eles te perseguem. Perseguiram o Messias, o que os anjos anunciaram aos pastores de Belém. Perseguiram o Cristo. Estão perseguindo a você também. Mas hoje eu te falo: não temas, porque Deus te ama. Assim como Deus protegeu o seu filho, Deus há de te proteger.
Deus protege o que é seu. Você é como a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode parar um profeta de Deus. Ninguém pode parar um escolhido de Deus. Ninguém toca nos seus escolhidos sem que Deus venha fazer a justiça. Por isso, o livro de Apocalipse está toda a condenação do planeta Terra. Porque crucificaram o Filho de Deus. Os anjos que virão do céu agora, no livro de Apocalipse, eles virão, mas com uma grande ira sobre o planeta Terra, derramando fogo, derramando a ira de Deus. O sol se tornará em trevas, a lua se tornará em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia de Deus. Cairá uma grande pedra de absinto e vai destruir a terça parte da terra. Surgirá uma besta que é Satanás, no livro de Apocalipse 13:13, e vai enganar os que habitam na terra, fazendo uma grande imagem de escultura, para os homens adorar essa imagem e pecarem contra Deus. Haverá um chip na mão, ou na sua fronte, que é na sua testa, e aquele que colocar esse chip não terá mais direito à salvação, será atormentado no fogo eterno para todo sempre. De dia e à noite não terá sossego. Será um grande tormento, porque Deus há de fazer a justiça daquele grande dia que os anjos anunciaram. Os anjos anunciaram aos pastores de Belém: bem-aventurados homens na terra, porque é chegado o Filho de Deus. Haverá festa, mas haverá alegria para os escolhidos de Deus. Haverá motivos de alegria, porque Deus vai enviar anjos, agora não para anunciar o Filho de Deus, mas para buscar os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. E eles vão buscar o que são seu. E você pode estar incluído nessa palavra. Anjos celestiais agora vão vir do céu para buscar os escolhidos de Deus nos quatro cantos da terra, antes da destruição dessa terra, antes de Deus destruir os que destruíram seu filho. Haverá um arrebatamento. Você vai subir com asas de águias. Anjos virão do céu para buscarem os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Haverá novamente um grande clarão no céu, trombetas, e Deus vai buscar os seus para não sofrerem o tormento do que fizeram com o Filho de Deus Altíssimo.
um arrebatamento. Eu, como profeta, não sei o dia, só os anjos neste dia saberão. Porque nem hoje, nos dias de hoje, nem os anjos, nem Cristo sabem esse dia. Somente o Pai, que criou o céu e que criou a terra, sabe desse dia. Por isso é necessário orar sem cessar, vigiar. É necessário estar sempre na presença de Deus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas assim como os anjos anunciaram o que foi dito no livro de Isaías, que estava para se cumprir, que a virgem daria luz a um filho, porque ele salvaria os pecadores dos seus pecados. E se cumpriu nesse dia. Os anjos anunciaram aos pastores de Belém. Vai se cumprir também. Um dia vai soar uma grande trombeta, e os anjos vão descer à terra para buscar os escolhidos de Deus, os que vão herdar, os verdadeiros adoradores e herdeiros da vida eterna, que vão morar na cidade santa, nas ruas de cristal, na Nova Jerusalém, como Todo-Poderoso. Deus é perfeito. Assim como os pastores esperavam a vinda do Messias, eu te falo, vigia, porque também nós estamos esperando um grande arrebatamento, anjos novamente no céu, porque é dia de festa para os que serviram a Deus, dias de festa para os que serviram a Deus com alegria, dias de festa para os que amaram ao Todo-Poderoso. É dia de festa para os escolhidos de Deus. É dias de festa para você que adorou a Deus com temor e com amor, com justiça. Para você que não faz parte desses dias de trevas, para você que não se contamina com o mundo, para você que não tem parte na crucificação, na condenação do que fizeram com o Messias, o Nazareno. E nesse dia que Ele virá para buscar os seus justos e fiéis, Ele virá sobre um cavalo branco, montado no lindo cavalo branco em chamas de fogo. E na sua coxa está escrito o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos na terra não o aceitaram como rei, mas para nós que aceitamos como rei, Ele virá nos buscar. E será um dia tão lindo, será um dia de vitória, será um dia de alegria, será um dia de festividade no céu.
Será um dia diferente. Será um dia de júbilo. Será um dia de louvores. Será um dia de cantos celestiais. Será o dia da justiça de Deus para com os seus. Por isso eu te convido hoje, meu amado, não negue Jesus Cristo. Não negue o Filho de Deus. Não negue Jesus Nazareno. Ainda que você esteja passando por luta, ainda que você esteja passando por dificuldade, queira subir com os anjos no grande arrebatamento, porque tudo que Deus escreveu haverá de se cumprir, porque o nosso Deus cumpre as suas promessas. Assim como os pastores estavam em alegria, haverá uma grande alegria na terra. Haverá uma grande alegria neste dia, no dia do arrebatamento, no dia que os anjos virão buscar os seus, e você é um escolhido, você é um eleito de Deus. No seu pescoço tem um medalhão escrito vitória. Não olhe para as lutas, não olhe para as dificuldades, não olhe para as tribulações, pois o Filho de Deus, ainda que for anunciado pelos anjos, os homens o crucificaram, os homens o escarneceram, os homens bateram no Filho de Deus, mas hoje Ele se encontra vivo, ressuscitado, no meio de nós, salvando. E Ele enviará os seus anjos para buscarem os seus. Toda essa terra será condenada. Tudo nessa terra é passageiro. Toda palavra de Deus será cumprida. Todo o céu e toda a terra passará, mas assim diz o Senhor: as minhas palavras não passarão. Ele veio para salvar o mundo, mas para os que creram no Filho de Deus, como Filho de Deus Altíssimo, como Salvador, e os que não creram nele ficarão para a condenação, não para uma vida eterna, uma salvação eterna, mas para um fogo eterno, mas para uma condenação eterna, porque machucaram o Filho de Deus, porque escarneceram o Filho de Deus. E hoje eu te chamo, venha para o meio dos crentes, os que não querem estar nessa condenação, os que não querem fazer parte desse grande dia de tristeza. Como eu te disse, a terra vai ser toda consumida. No livro de Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai erguer uma grande besta, que vai obrigar todo homem a comer na mão do diabo. Você tem que crer nesse arrebatamento, não se desfalecendo, não deixando este mundo te sufocar, não deixando ser consumido pelas trevas, mas esperando a luz,
E essa luz é Jesus. Jesus é a luz que ilumina a terra, que veio para os seus e os seus não o conheceram. Reconheço como filho de Deus, dizendo não para Satanás. Foi um grande motivo de alegria no céu quando for anunciado que o menino Jesus haveria nascido naquele dia. Os pastores de Belém, nas madrugadas, se alegraram-se, porque nasceu naquele dia o Salvador. Tudo o que eu quero te dizer é que tudo que está escrito há de se cumprir. Nós já estamos vivendo Apocalipse. Está para se cumprir um grande arrebatamento nessa terra. Num abrir e fechar de olhos, com o suor que Ele derramou por você nessa terra, com o barulho de uma grande trombeta, Ele vai aparecer nesse céu, não anunciando a sua vinda, mas anunciando agora a sua volta. A promessa: o mesmo que desceu é o mesmo que há de vir. Ele vai vir buscar os seus. Queira que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Está no livro de Salmos. Quem é aquele que vai entrar no reino de Deus? Aquele que é limpo de mão, e puro de coração. Os limpos de mão e puro de coração, eu te convido hoje para uma rendição. Lembra? Os pastores de Belém estavam de madrugada, acreditando que um dia viria um Salvador deste planeta. Conforme eles leram no livro de Isaías, e se cumpriu, numa hora certa da madrugada, quando os pastores se assustaram, houve um grande clamor no céu, um grande clarão. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens. Porque é chegado o Filho de Deus. Você é uma joia rara para Deus. Você é especial. Você vale mais do que ouro. Você vale mais do que diamante. Você é escolhido de Deus.
Ele quer você. Ele quer que se cumpra também neste dia, nessa palavra, que os anjos vão buscar os seus nos 4 cantos da terra. Ele quer que você também esteja incluído neste arrebatamento. Hoje eu não anuncio a chegada dele, porque ele já se encontra aqui no meio de nós. Mas hoje eu te anuncio a volta do Messias está próxima. Jesus está voltando. Prepare-te para subir com asas de águia. Prepare-te para ser um dos escolhidos que vão herdar a vida eterna. Prepara-te para morar na cidade santa, celestial, na cidade que as paredes são de ouro, as ruas de cristal, e que dos tronos jorra água do trono. Vê a árvore da vida. Você é um escolhido de Deus. Não deixe ninguém te abater. Não deixe ninguém te parar. Você é uma joia rara para Deus. Haverá festa no reino de Deus por uma pessoa que se arrepende. E você é esta pessoa hoje. Deus tem um plano na sua vida. Deus está de braços abertos para você. Não nega o Filho de Deus. O Espírito de Deus me incomoda para falar contigo. É com você mesmo que está prestando atenção nessa palavra. Não nega o Filho de Deus. Você é especial para Deus. Você é como a menina dos olhos de Deus. Deus fez todo esse mover para falar contigo, porque Ele te ama. Ele nunca esqueceu de você. Ele tem visto atentamente as suas lágrimas. Ele tem ouvido a sua oração. Você que esfriou, você que voltou para trás, lembra, aquele que olha para trás não é digno de herdar o reino de Deus. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Pode ter pessoas tentando te desanimar. Pode ter pessoas do seu lado que não estão te incentivando a voltar para a casa do Senhor. Volta hoje. Volta hoje. Porque Deus está te chamando. Volta agora. Os planos de Deus com você ainda não se realizou. Deus ainda tem algo profundo contigo, homem. Deus ainda tem algo profundo contigo, mulher. Não te desanime, porque grande é a promessa de Deus contigo. Não olha para trás.
Não olha para trás. Você é um separado de Deus. A pastora Juliana, a minha esposa, vai louvar essa música linda, para você colocar no seu coração e saber que Deus é Deus na tua vida. Nunca desanime, nunca desista, marcha. Assim como Deus falou para Moisés, eu falo contigo. Diz o meu povo que marche. Caminha. Ouça esse louvor, porque Deus está começando agora uma grande jornada com você. E depois que você tomar posse dessa palavra, lá na frente, anos na frente, e você vai lembrar e vai falar: verdadeiramente aquele homem, o bispo Roberto, ele é um profeta de Deus. Olha quem eu sou hoje, um homem levantado por Deus. Vai, homem, vai, mulher, a tua fé te salvou. Canta, pastora Juliana, esse louvor é para você, Manto Terra. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Vivo estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Vivo estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Derramou seu sangue, não está ali, aleluia, ele ressuscitou. Sangue
sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Aleluia. Ninguém teve um amor tão grande por nós, assim como Jesus, que se entregou por nós, para a redenção, para a salvação dos nossos pecados. E hoje estamos aqui. O preço foi pago. E hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, por todas as maravilhas que Ele fez por nós. Aleluia, Deus. Ele vive, Ele reina para todo sempre em nossas vidas. Aleluia, Deus. Derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou por nós, Senhor. Nós te agradecemos intensamente, Pai, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.